Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Devido a tudo que está acontecendo, né, no mundo e principalmente agora no nosso país, né? Eu espero que todos estejam em casa, fazendo a sua parte, se cuidando, para que isso passe logo e que a gente possa voltar à nossa normalidade. Mas enquanto isso não acontece, vamos para mais uma aula online, né? Nas últimas aulas, nós viemos e estamos falando sobre monômios, né? Sobre termo algébrico. O que é álgebra, né? É a mistura do número com a letra. É a operação entre números e letras, ou entre letras apenas, né? Falamos sobre termos semelhantes, sobre grau de um monômio, sobre adição e subtração de monômios. Foi o nosso último assunto. E hoje vamos falar sobre divisão de monômios. Vamos lá para mais uma aula? Disciplina Matemática, professora Sheila, vamos lá? Como sempre faço, né? Vou novamente reforçar tudo que a gente já estudou, né? O que é monômio, então, né? É uma expressão algébrica racional inteira que representa um produto de números reais. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão numérica que apresenta números e letras, ou só números. Exemplos de monômio, então todos aqueles ali são monômios, né? A gente pode definir um monômio por uma letra, um número ou a multiplicação de uma letra por um número, né? Observação: chamamos a parte numérica de coeficiente e a parte com letras de parte literal. Sendo assim, temos como coeficiente dos monômios acima, respectivamente, 1, menos 8, 1, raiz de 3, 5 meios e 7. E a parte literal é a parte que está as letras, né? Y, x, a ao cubo bc, a e x ao quadrado y ao cubo, tá? Quando o monômio se apresenta sem parte numérica, seu coeficiente é 1, como está lá no nosso y, tá? Dizemos que o 7 não apresenta parte literal, tá? Então, a parte literal do 7 não existe neste caso. Como sabemos o grau de um monômio? Basta somar os expoentes da parte literal, como a professora já explicou, né? Lembre-se que quando a variável se apresenta sem expoente, sabemos pela regra da potenciação que seu expoente é 1. Note que os monômios do último exemplo são não apresentam a parte literal, né? Neste caso, o monômio tem grau zero, tá? Quando não tem parte literal, o monômio tem grau zero. Como saber se dois monômios são semelhantes, né? Verificamos a parte literal. Se eles forem exatamente iguais, são monômios semelhantes, né? Como estão os nossos exemplos ali, né? O segundo exemplo, ele não é um monômio semelhante, porque a minha parte literal ela tem que ser igual em tudo, em número e em expoente, né? Em número não, desculpe, em letra e em expoente. Se eu tenho A ao quadrado, eu tenho que ter A ao quadrado, eu não posso ter A só. Tá? No monômio semelhante, a gente não pode utilizar letras diferentes, tá? Qual é a regra para somar monômio, né? Basta somar algebricamente os coeficientes e manter a parte literal, certo? Eu só posso somar monômios que têm a parte literal iguais, tá? Então, eu só posso somar, gente, somar e subtrair nesse caso, né? Monômios, quando a nossa parte literal for iguais, né? Como a gente aprendeu na aula passada, que a gente viu sobre isso, né? O que é redução do termo semelhante, né? Que é quase a mesma coisa, né? É o nome dado à soma de monômios. Atenção, para realizar a redução de termos semelhantes, precisamos preservar as regras de sinais aprendidas no ano passado. Então, a regra de sinal, ela é muito importante. Nosso exemplo ali, ele mostra bem fácil como a gente tem que fazer, né? Ao tirar
ao tirarmos, né, do parênteses, todos os sinais que existem dentro do parênteses mudam porque eu tenho um sinal negativo fora, né? Então tem que fazer aquela regrinha de sinal. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, para poder dar certo, ok? E agora, então, vamos falar sobre multiplicação de monômios, né? Inicialmente, vamos recordar a seguinte propriedade da potência, né? Que diz o seguinte, que quando a gente tem bases iguais, a gente mantém a base e somos expoentes, né? Na potência a gente viu isso, né? Agora, por meio do cálculo da área e de volumes, vamos verificar como podemos efetuar a multiplicação entre monômios, né? Então, como que a gente multiplica, né? Faz a multiplicação entre monômios? É o mesmo processo que a gente faz uma multiplicação normais, né? A parte literal, a gente vai multiplicar, a parte de coeficiente numérico multiplica-se normal. Tipo, ali eu tenho 3x que multiplica 7x. Então, a parte numérica, né? Eu vou multiplicar igual. 3 vezes 7, 21, né? 21 é o meu resultado da parte numérica, tá, gente? A parte do coeficiente numérico. E a parte literal, eu vou ter que fazer a regrinha da propriedade da potenciação, da potenciação. Bases iguais, eu mantenho a base e somos expoentes. Então, eu tenho x que multiplica x. Na multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base, que é x, e somos expoentes. Quando não aparece nada em cima, a gente sabe que é 1. Então, 1 mais, né? 1 mais 1 é 2, então vai ficar 21x ao quadrado, como está o nosso resultado ali. No segundo exemplo, é a mesma coisa, tá? A parte de coeficiente numérico é uma multiplicação normal. O que vai mudar é a parte literal, né? Bases iguais, eu mantenho a base e multiplico os expoentes, e somos expoentes. E quando não tem uma repetição de base, não tem uma outra base que seja igual na multiplicação, eu vou manter aquela base, como é o nosso segundo exemplo ali. E o nosso resultado dá 36x ao quadrado, porque eu tenho 2x, então eu posso fazer bases iguais, né, e somos expoentes. E o y permanece porque eu não tenho nenhum outro y, certo? Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos a parte literal entre si. Neste caso, a multiplicação vai através da nossa regra da propriedade das potências, certo? Só para a gente relembrar então, né? Como multiplicamos monômios? Multiplicamos o coeficiente e depois a parte literal. Atenção, tá? Lembre da regra da potenciação. Uma multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e somamos os expoentes, como estão os nossos exemplos ali, ok? Fica mais fácil da gente entender, né? Fechou, gente? Novamente, tá? A professora sempre dá mais de uma fala para vocês entenderem bem. Ao multiplicar monômios com partes literais diferentes, devemos, tá? Agora, quando a gente tem partes literais diferentes, né? Primeiro passo, multiplicar os coeficientes, a parte numérica, a gente vai multiplicar igual. Segundo passo, agrupá-las se as letras forem diferentes, como estão os nossos exemplos ali. Quando elas são diferentes, eu vou juntá-las. Quando elas forem iguais, eu faço a propriedade da potência. Se é na multiplicação, bases iguais, mantenho a base e somos expoentes. A gente vai ver agora a divisão, que é bases iguais, mantém-se a base e diminui os expoentes, né? Mas essa é a regrinha. Divisão de monômios, né? Então, primeiro vamos recordar as seguintes propriedades da potenciação novamente, né? Que quando a gente tem bases iguais na divisão, mantemos a base e diminuímos os expoentes. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente diminui. Sempre gravar isso, tá, gente? Agora, consideremos alguns exemplos para verificar como podemos realizar a divisão entre dois monômios. Então, tá ali divisão. A primeira divisão, ela segue normal, tá, gente? Que é a divisão da parte numérica. A parte numérica é igual, a gente mantém igual, segue-se o mesmo padrão, tá?
Numérica divide normal. O que a gente vai ter que prestar atenção é a parte literal. Quando as duas partes literais forem iguais, eu mantenho a base, né? E diminuo os expoentes, como está o nosso primeiro exemplo, certo? O segundo exemplo, a mesma coisa. A única atenção do segundo exemplo é a regra de sinal, tá, gente? A gente tem que fazer a regrinha de sinal. Não pode esquecer. 20 menos 5, né? Dá 4, mas a minha regra de sinal menos com mais é menos, né? Então, eu tenho que lembrar da regra de sinal, tá? Exemplo, então, gente, esse terceiro exemplo, né? É a mesma coisa. O que que muda? Muda que a gente só tem que ficar ligado na nossa parte, que esse caso é com vírgula, né? Então, a gente tem que lembrar de como que a gente resolve quando tem vírgula, né? Casa embaixo de casa, fazer a regra de sinal e verificar a nossa parte, né, de coeficiente numérico, certo? De parte literal, né? Se as partes literais estão iguais, né? Então, para dividir um monômio por outro, dividimos o coeficiente entre si e as partes literais entre si, né? Observe agora o resultado da seguinte divisão, né? Então, a gente tem uma divisão ali e o nosso resultado está ali, ó, resolvido, né? Passo a passo, a gente tem a mesma coisa, a regra, né? Mesmos sinais, né? Nem sempre a divisão de um monômio por outro vai resultar em um monômio, como vimos antes. No entanto, ao longo de nosso estudo, veremos apenas a divisão de monômios que tem como resultado um monômio também, tá? Então, para a gente recordar, vamos lá, né? Como dividimos monômio mesmo? Dividimos o coeficiente e a parte literal. Atenção, lembre, né, da regra da potência. Numa divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai os expoentes, como é o nosso exemplo, é a mesma coisa, né? Na multiplicação, conservamos a base e somamos. Na divisão, conservamos a base e subtraímos. Novamente, né, no processo de divisão de monômios, é praticamente o mesmo, né, que a multiplicação, exceto pelo fato que, ao invés de somar os expoentes, devemos subtrair. Depois, fazemos a divisão normal, respeitando a relação de sinais e sempre conservando as incógnitas, né? Quando as incógnitas são iguais, a gente faz a regrinha, né? E quando as incógnitas, ou a parte literal, ou as variáveis forem diferentes, a gente vai agrupar elas iguais como a gente ia fazer antes, certo? E é claro, né, as atividades estão aí. Eu deixei o número da página do livro de vocês, porque daí vocês vão saber a página que tá esse conteúdo, tá, gente? Essas daqui é só de multiplicação, tentem resolver. Sei que é bastante, mas vocês não precisam copiar o conteúdo, é só as atividades e resolver, certo? Daqui também é as de divisão, né? Quociente é divisão, não esqueça, tá? Tá sempre ali. Então é muito simples. Correção das atividades da aula anterior, como a professora sempre faz, né? Então a professora nunca deixa sem fazer a correção. Novamente, todas as respostas estão aí. Confiram, corrijam com os conteúdos de vocês, verifiquem se vocês acertaram, botem o seu caderno em dia, tá? Porque isso é muito importante para vocês. Bom, chegamos então ao final de mais uma aula, né? Eu espero que todos tenham conseguido entender um pouquinho que seja. Dúvidas, a professora está à disposição, como a professora sempre fala, né? Mandem a foto das atividades feitas, né? Que isso é muito importante para que a gente possa colocar presença e vocês estarem em dia, né? Bom estudo a todos, é claro. E é claro, como a professora sempre diz, um beijo no coração de vocês.